Ellen do canal Ellen Lima. Quero compartilhar com você hoje a minha primeira história de superação. Quero nessa história falar um pouquinho sobre a minha infância, quem são os meus pais, aonde nasci, vivi. Vem comigo nessa história. Antes de começar esse vídeo, eu peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, compartilha, comenta para você não perder nenhum vídeo. Nasci na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, em 1983. Sou filha de Dejair e Maria Socorro, neta de Odilon e Amazilis, Dona Antônia e Manuel. Sou irmã caçula de mais 2 irmãos. Nasci e vivi na cidade de Aquidauana. Moramos em uma casa da ferrovia, né? Meu pai trabalhava na ferrovia nesse tempo, até a sua aposentadoria, e nós morávamos ali em uma casa na Noroeste, bem no centro da cidade de Aquidauana, à beira do trilho. E ali eu vivi a minha infância, né? Quero falar aqui um pouquinho sobre a minha infância. Eu tive uma infância raiz, uma infância em que não havia celular, não havia internet, havia brincadeiras de pular corda, brincadeiras de pular elástico, de esconde-esconde, jogar bola na rua, tomar banho de mangueira. Essa era a nossa diversão. E foi muito boa essa infância, né? Eu falo dessa casa porque essa casa era uma casa muito humilde, mas ela era uma casa muito grande também. E o quintal dela, que mais me marcou, foi o seu quintal, né? Tinha muitas árvores nesse quintal, mas tinha uma árvore a qual a gente amava essa árvore. Era um pé de mangueira. E nessa árvore nós construímos uma casinha da árvore, chamava Clube dos Amiguinhos. E ali a gente passava boa parte do nosso dia, né? Depois que chegávamos da escola, os finais de semana, a gente ficava ali naquela árvore, junto com os primos, com os vizinhos, com os amigos. E ali a gente se divertia muito. Eu me lembro que tinha uma escada para subir nessa árvore, tinha um balanço, uma corda para descer também dessa árvore. Foi um clube que nós fizemos, né? Eu quase não usufruí muito, porque eu ainda era bem pequena, mas os meus irmãos, os meus primos, os vizinhos usavam muito essa árvore. E também embaixo dessa árvore frondosa, dessa sombra boa que era, nós reuníamos ali. Nós, família, fazíamos churrasco, nós tivemos ali os melhores aniversários, os melhores tempos da nossa vida em família. Foi ali na sombra daquela árvore, foi ali naquele quintal da casa da Noroeste. E eu faço questão de todas as vezes que eu vou em Aquidauana, eu passar em frente daquela casa. E meu coração bate muito forte, porque ali eu vivi a minha melhor infância. Eu me recordo que os filhos do ferroviário esperavam chegar ao final do ano em que a Maria Fumaça, era um trem, né, que chegava ali na ferrovia, na estação ferroviária, para entregar presente para os filhos de funcionário. E a gente ficava na expectativa dessa Maria Fumaça chegar naquele dia, porque a gente ia ganhar um presente, a gente ia ganhar o presente, né? Era presentes bons que eles davam. E aos meus 9 anos de idade, nós mudamos para Anastácio. Anastácio é uma cidade coladinha de Aquidauana, só é separada pelo rio Aquidauana. E o acesso é as pontes, que é a Ponte Nova e a Ponte Velha. E nessa casa onde a gente foi morar, já era uma casa boa, já tinha um quarto para cada irmão, já tinha suíte dos meus pais, era uma casa muito grande, até hoje essa casa está ali, né? E todas as vezes que eu chego ali naquela casa, eu consigo sentir o cheirinho da minha mãe, o cheirinho do meu pai, ainda é vivo ali naquela casa. Eu consigo olhar para aquela cozinha e ter alguma imagem, e isso é tão lindo. E me recordo também que ali era o nosso ponto de encontro, é ali que a gente se encontrava, todos os jovens,
né, os amigos, era a casa da Ellen, a casa do Fabiano, a casa da Dona Maria, assim a gente chamava, né, aquela casa. Vamos lá, tudo era nessa casa. Ali a gente se reunia para jogar, a gente se reunia para tomar um tereré, se reunia para assistir um futebol, se reunia para fazer um churrasco. Era ali naquela casa o nosso encontro. E a minha mãe, ela sempre nos dava essa liberdade. Ela muitas vezes deixou de ter uma privacidade na sua casa para nos dar uma liberdade de trazer os amigos para perto. Essa lição também eu recebi da minha mãe e eu agreguei. Eu gosto desse tempo de fazer um ambiente para os meus filhos, trazer os amigos em casa, para aproveitar esse tempo. Minha mãe, ela me ensinou isso. Eu me lembro que um dia, num período de frio, nós colocamos uma mesa de sinuca na cozinha dela. A gente ficava ali, a sala era o nosso ponto de encontro. E a gente assistia um filme ali naquela sala. Foi muito bom. Muito bom, tenho ótimas lembranças dali. E eu quero falar um pouquinho sobre quem foi minha mãe. A minha mãe, ela foi uma mulher amável, conselheira, uma mulher única, eu posso dizer. Porque minha mãe, ela sempre foi a nossa motivadora. A nossa motivadora. Minha mãe, ela nunca você viria ela triste. Ela sempre era positiva, ela sempre lançava os seus filhos, mesmo não tendo conhecimento de princípios, mas ela tinha princípios de família. Então ela sempre dizia, você pode, você vai alcançar, vai minha filha, não tem medo. Eu sempre ouvi isso da minha mãe. Ela era essa conselheira, não só para os filhos, mas para os sobrinhos. Ela era aquela irmã que acolhia todos os irmãos. Ela era muito amável, muito amável. E o meu pai, quem foi meu pai? Meu pai foi um homem muito bacana, meu pai foi um homem do bem. Meu pai tinha um coração de ouro, um coração que não era dele. Não era dele. Se meu pai pudesse dar roupa do corpo para alguém, ele dava. Ele sempre gostou de servir. Ele nunca dizia não para as pessoas. Sempre ele estava pronto para servir. E esses são os valores dos meus pais que eles deixaram. E eu me lembro também que nessa casa em Anastácio, minha mãe, ela, depois de alguns anos, ela ficou bem enferma. Ela teve algumas enfermidades. E nesse período também houve uma crise no casamento dos meus pais. E eles se separaram. E algo assim que eu tenho dentro de mim é que minha mãe, ela nunca falou mal do meu pai. Ela nunca transpareceu para mim e para os meus irmãos as crises que ela estava vivendo. Ela sempre disse palavras boas do meu pai. Ela nunca blasfemou, nunca ouvi da boca da minha mãe alguma palavra de maldição. Nunca. E nesse tempo em que ela estava passando por essa enfermidade, por essa crise no casamento dela, eu me lembro que ela ficou bem enferma, tinha dias que ela não levantava da cama, e foi aonde ela recebeu uma visita, que hoje é minha sogra. A minha sogra foi visitar a minha mãe, e ela foi levar uma palavra de esperança no coração da minha mãe. A minha mãe já tinha ido em vários lugares, em busca de um socorro. Ela já tinha tocado em vários pontos que ela podia de fé, em busca de socorro. E quando a minha sogra chegou ali, a minha sogra voltou à noite, pegou ela, levou ela a um culto. E quando a minha mãe voltou desse culto, minha mãe voltou com uma esperança no coração dela. E passou-se semanas e eu fui vendo a obra que Deus estava fazendo no coração da minha mãe. E eu já vi a minha mãe se levantar, eu já vi minha mãe fazer o café, eu já vi a minha mãe mais feliz, mais alegre pela casa, cantarolando. E por algum tempo eu recebi tudo isso, essa alegria, né? E minha mãe começou a lançar semente no meu coração, eu mesmo sem entender,
né? Nessa época eu já estava entrando na juventude, na adolescência para a juventude, e minha mãe sempre falava quem era Jesus, sabe, que ela tinha encontrado Jesus, mas eu ainda não entendia muito, não queria entender, né? Tava na fase da curtição. E eu me casei nesse período e fui embora da casa dos meus pais. E minha mãe permaneceu ali na casa, né? E depois de algum tempo, não me recordo se era 1 ano ou 2 anos, 2 anos, porque eu tinha 2 anos de casada já, e quando minha mãe recebeu a notícia que o meu pai estava abandonado e debilitado, muito enfermo. O meu pai ele foi abandonado numa casa e por ele ter vergonha de pedir uma ajuda, ele ficou ali naquela casa por uns dias. A mulher da traição do meu pai, ela abandonou ele e ele bem enfermo e debilitado. E a minha avó ficou sabendo, a mãe dele, e foi buscar ele. E ela avisou a minha mãe o que estava acontecendo. E a minha mãe falou para ela que ela ia cuidar. E minha avó falou para ela: filha, não é a sua responsabilidade mais. O que ele fez com você não te dá direito e nem responsabilidade de cuidar dele. E minha mãe era uma mulher muito sábia. E minha mãe respondeu a minha avó dizendo para ela que ela ia cuidar do amor da vida dela até o final dos dias. Até que a morte separasse eles. E eu me recordo que meu pai ele dizia que ele nunca iria para o hospital, porque o dia que ele fosse para o hospital ele não voltava mais. E quando a minha avó pegou o meu pai e levou para casa, mesmo contrariada, porque os meus avós, eles deixaram um legado muito grande, muito lindo para nós. Sabe, os meus avós, eles eram aqueles que estavam sempre juntos. Minha avó e meu avô, eles dormiam na mesma cama, já com cabelinhos branquinhos. Eles beijavam, selinhos. Meu avô e minha avó era esse referencial de casamento para nós. Sempre foi, sempre se deram bem. Eles tinham isso. A minha avó, por parte de mãe, a dona Antônia, ela ficou viúva muito cedo. Muito cedo. Ela era uma jovem senhora quando ela ficou viúva. E ela nunca mais se casou na vida dela. Então, ela tinha esses princípios e esses valores. A minha família, os meus avós, têm com eles os valores. E eu me lembro muito bem disso. E quando minha avó chegou ali com meu pai, minha mãe abraçou, minha mãe pediu perdão, minha mãe liberou perdão. E ela cuidou do amor da vida dela até o último suspiro de vida. E minha mãe deixa essa grande lição do amor acima de todas as coisas. E isso está cravado no meu coração. Essa lição da minha mãe. Por ela ser uma mulher muito amável, a semente do amor que já existia na vida dela se manifestou no amor da vida dela. Então, hoje, tudo está descartável. Hoje os casamentos estão descartáveis, hoje o amor é descartável. Hoje se ama, daqui a pouco não ama mais. É assim na vida do casal, é assim na vida das famílias. Tá assim numa amizade. O amor se perdeu, mas não é esse amor que a Bíblia diz. A Bíblia fala de um amor que tudo sofre, de um amor que não falha. Por que hoje não alcança o amor? Porque o verdadeiro amor, ele não procura interesse. Vai lá na Bíblia, em 1 Coríntios 13. Ali descreve sobre o amor. Então nós precisamos manifestar esse amor que a nós foi dado através de Jesus.
Então foi essa lição que meus avós, que os meus pais nos deixaram. Deixou a mim. E falando de vô, né, eu também quero falar um pouquinho aqui dos meus avós. Né? Eu tive avós, eu tive vovô e vovó que fazia comidinha, né? A avó, comidinha da avó, a farofa da avó, eu tive a geladinha da avó, o docinho da avó, a rosquinha da avó. Isso é muito bom, são recordações que eu tenho da casa do meu avô na cadeira de balanço, eu tenho essas recordações. A bênção ao meu avô, né? Sentar no colinho do vô, pegar 7 Belo no bolso dele, né? Amendoim do outro lado, ganhar um dinheirinho, isso foi muito bom. Isso faz parte da minha infância, faz parte do meu caráter, né? Formou o meu caráter. E voltando lá na nossa história, quando meu pai já chegou debilitado em casa, e minha mãe amou, minha mãe cuidou, e alguns dias foi difícil, quando os meus tios convenceram o meu pai de levar ele para um hospital na cidade de Campo Grande, e já chegou ali bem debilitado, não tinha mais o que fazer a não ser esperar. E nesses últimos dias que meu pai estava ali com a minha mãe levou esperança no coração do meu pai, falou de Jesus para o meu pai. Meu pai pediu, chamou um pastor ali na casa, ungiu, falou, confessou. Meu pai, ele se preparou, ele colocou para fora tudo aquilo que estava amargurando o coração dele, né? Pediu perdão. E eu creio que quando Deus levou o meu pai, ele levou o meu pai para um novo nascimento, para uma nova vida, né? Eu digo que eu não perdi, porque eu sei aonde eles estão. E logo meu pai faleceu depois de 15 dias no hospital, e foi uma notícia muito triste para nós, porque eu nunca tinha passado por um velório, por uma dor como eu passei ali. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe me abraçou e ela teve umas palavras poderosas para me dar. Ela falou: minha filha, eu amei o amor da minha vida até o último dia. Eu cuidei dele, porque um dia eu fiz uma aliança com ele. E eu chorava muito abraçada com a minha mãe, dizendo, né, por que isso aconteceu, mas não entendia muito. Mas logo depois eu fiquei ali em casa, né, nós enterramos o meu pai na cidade de Aquidauana, e é uma honra os filhos enterrar os pais. Depois de 25 dias que meu pai havia partido, nós recebemos a notícia também, né? Eu já não estava mais em casa com a minha mãe. Eu recebi a notícia que minha mãe tinha partido também para Jesus. E foi muito difícil, porque ninguém estava esperando. Minha mãe estava dormindo e não acordou. Ela teve um ataque fulminante no coração e minha mãe faleceu, veio a óbito. E foi difícil a gente chegar em Aquidauana, foi difícil a gente passar por tudo de novo em poucos dias. Foi triste, foi uma barra. Eu assumi uma responsabilidade, né, aos meus 19 anos, após o óbito da minha mãe, que é o Rogério, de cuidar do Rogério, de amar o Rogério. O Rogério é meu irmão especial. Eu trouxe o Rogério para minha casa, eu cuidei, eu amei, eu pude manifestar o amor que foi plantado em meu coração através da minha mãe. Aquela lição que a minha mãe deixou, eu pude manifestar através da vida do Rogério, cuidando, amando o meu irmão. E essa foi a lição que eu deixo, essa foi um pouquinho da minha história, da perda dos meus pais, e que eu passei por um processo muito difícil e doloroso na minha vida, mas eu venci.
eu venci. E eu tenho essa vitória comigo, que os meus pais, eles não estão mortos, mas eles vivem com Cristo. Um dia nós vamos se encontrar. Um dia eu vou poder ver os meus pais novamente. Um dia eu vou dizer para minha mãe: "Oh, te dei muito orgulho." Mas eu fui feliz. Eu fui feliz. Eu passei por esse momento, por esse período de tristeza, mas eu fui feliz com os meus pais. Eu tive uma infância feliz, eu tive uma juventude feliz. E hoje eu posso dizer para vocês que Deus curou o meu coração dessas grandes perdas que eu vivi, que foi a vida do pai, da mãe, que eram base, que era meu sustento, mas eu sobrevivi. E essa lição do amor dado à minha mãe, a mim, me fez manifestar nesse dia esse amor, esse poder que é o amor de Deus. E eu quero aqui também orar pelas famílias, por você que está vendo esse vídeo. Eu quero que você abra teu coração e abra os teus ouvidos para essa palavra que eu vou declarar sobre a tua vida, sobre a tua família. E eu quero que você feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Oh, Espírito Santo, eu libero, Senhor, a esperança no coração dessa pessoa que me ouve agora. Eu libero a esperança no coração de cada lar, de cada família que assiste esse vídeo agora. Senhor, manifesta o amor que através da tua graça salvadora nos encontrou, Pai. Senhor, que entra em cada lar e em cada família nesse momento agora, dando eles, Senhor, a graça, o amor, a sabedoria e a tua bênção. Em nome de Jesus, assim eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida. E você pode ir além. Essa é a lição que eu deixo hoje. Jesus curou o meu coração. Um beijo da sua amiga Ellen.